Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade, para nós juntos meditarmos na Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8, e o tema da nossa meditação é Deus está no controle. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Vi quando o Cordeiro abri um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. A adoração no céu, descrita em Apocalipse, nos capítulos de 4 e o capítulo 5, é um preparativo para a ira de Deus, descrita em Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 19. Pode parecer até estranho adoração e julgamento andarem juntos, mas isso se deve ao fato de não entendermos completamente a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Na terra, o tempo inteiro, adoração a Deus e julgamento andam juntos. De acordo aí com Daniel, no capítulo de número 9, versículo 27, o calendário profético de Deus dedica 7 anos para Israel, período que começa com a assinatura de um acordo com um ditador mundial chamado nas Escrituras de Anticristo, e termina aí com a volta de Cristo à Terra para julgar o mal e estabelecer o seu reino. Esse é o período descrito em Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19. E ao consultar aí o esboço de João, vê-se que essa descrição é feita em 3 partes. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação, capítulo 6, que nós estamos até o capítulo 9, os acontecimentos no meio desse período, que estão no capítulo 10 até o capítulo 14, e os últimos 3 anos e meio, que estão do capítulo 15 até o capítulo 19. E o que há de tão importante no meio da tribulação? É a ocasião em que o anticristo rompe o acordo com Israel, deixando de ser aí protetor de Israel e se transforma em um perseguidor, conforme Daniel capítulo 9, versículo 27. Nesses versículos, especificamente que lemos, João registra a abertura de dos 4 primeiros selos do livro, que estava escrito por dentro e por fora. E à medida que cada selo é aberto, um dos 4 seres viventes chama um dos cavaleiros e um cavalo. E a imagem do cavalo está relacionada à visão descrita em Zacarias capítulo 1, versículos de 7 até o versículo 17. Estes versículos mostram que os acontecimentos na terra ocorrem pela direção soberana de Deus. E nós vamos, nesse momento, ver o significado de cada cavalo e o seu cavaleiro, para que possamos entender essa passagem do livro de Apocalipse. O primeiro cavalo e o seu cavaleiro
representa o anticristo. Versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Daniel fala da existência de um príncipe que há de vir, que fará uma aliança com Israel e o protegerá dos seus inimigos. Está em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. E o futuro ditador mundial, esse futuro ditador mundial, começará sua carreira como pacificador. Avançará de vitória em vitória até conquistar o mundo. Ele vai se parecer com Cristo, porque o anticristo é a grande imitação produzida por Satanás. Por isso que anti não é contra, anti é no lugar de Cristo, um homem que estará no lugar de Cristo. Esse texto aqui possui um paralelo bem próximo com a sequência apresentada por Jesus em seu discurso no Monte das Oliveiras, que está em Mateus capítulo 24, sendo o primeiro acontecimento mencionado a aparição de falsos cristos. Meus irmãos, todos nós conhecemos, na nossa experiência de vida, esse processo de líder político até ditador. O líder nunca se apresenta como um ditador logo de cara, porque se ele se apresentar como um ditador, ele vai ser rejeitado. Primeiro, ele se apresenta como aquele que vai resolver os problemas da população, como um libertador, né, como alguém bondoso, e a maior parte das pessoas acreditam nele. Mas depois, em um curto espaço de tempo, ele se mostra maldoso, mostra a sua maldade. É isso que João está vendo aqui. Um líder que se apresenta como um pacificador mundial e depois se transforma num ditador e rompe aí o seu acordo de proteção ao Estado de Israel. O segundo cavalo e o seu cavaleiro representam a guerra. Versículo 3, versículo 4, que diz assim: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. A conquista do anticristo começa com paz, mas logo ele troca o arco, né, vazio, pela espada. A cor vermelha está associada com frequência em Apocalipse com terror e com morte. É o dragão vermelho, lá de Apocalipse capítulo 12, versículo 3, e a besta escarlate, Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Meus irmãos, a guerra sempre fez parte da existência humana desde Caim e Abel, desde que Caim matou Abel. Esta imagem mostra que Deus tem o controle de tudo, mesmo que não seja responsável pela ignorância e maldade dos homens quando fazem guerras, Deus está no controle. O terceiro cavaleiro e o seu cavalo aí representam a fome. Versículo 5 e versículo 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. A cor preta na Bíblia geralmente está associada à fome. Jeremias capítulo 14, versículo 1 e versículo 2, Lamentações capítulo 5, versículo 10 falam a respeito disso. A guerra e a fome sempre andam juntas. Escassez de alimentos sempre eleva os preços e força os governos a racionar o que se encontra disponível e o preço acaba subindo, a lei da oferta e da procura. Uma moeda de 1 denário aqui, que é citado nesse versículo, era o salário padrão de um dia de serviço de um trabalhador comum naquela época, e na época de Jesus, naquela época também.
Isso indica que durante a tribulação, um homem terá de trabalhar um dia inteiro só para garantir o alimento para si mesmo e não para a sua família. Enquanto isso, né, os ricos vão se deleitar com azeite e com vinho em abundância. O que nós vemos aqui não é nada diferente daquilo que já estamos acostumados. Uma esmagadora concentração de renda na mão de poucas pessoas ricas, enquanto a maioria das pessoas sofrem com carestia e trabalham somente para o alimento diário. É o que acontece no nosso dia a dia, como sociedade, mas que vai aumentar cada vez mais nesse período de tribulação. E o quarto cavalo e o seu cavaleiro representam a morte. Versículo 7, versículo 8, que dizem assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. João vê aqui dois seres, a morte, montada em um cavalo amarelo, e seguida pelo inferno. E por que ele vê isso? Porque a morte leva o corpo, enquanto o inferno leva a alma dos mortos sem a salvação oferecida por Deus em Cristo Jesus. João vê inimigos avançando para capturar as suas presas, com espada, que é a guerra, com fome, que é a escassez, com mortandade, que são as pestes, são as epidemias, as pandemias, e com feras da terra. Nas guerras antigas, as feras, né, devoravam aí os que sobravam. Meus queridos irmãos, essas imagens são bem reais, mas nos servem para encorajamento na fé. Porque quando essas coisas acontecerem, a igreja não estará aqui, estará no céu, louvando e glorificando a Deus com os anjos. A igreja já terá sido arrebatada. Também como quando vemos o cordeiro abrir os selos, sabemos que o nosso Deus está no controle e que os seus propósitos se cumprirão aqui na terra. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus te dê fé, que dê sabedoria na palavra de Deus e perseverança na fé em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado pela tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, a fé, que possamos, ó Deus, olhar para este livro de Apocalipse, receber, ó Deus, a instrução da tua palavra. Obrigado pela tua graça em nossas vidas e porque nós cremos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pois é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.